Estamos ao vivo. Ao vivo. Olá, boa noite. Estamos aqui nessa live, eu e Karina. E o objetivo dessa live... Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. A nossa ideia com essa live, quem tá acompanhando a gente desde a semana passada, que a gente estava fazendo as nossas aulas do Gluten Free, e também antes disso, né? Que a gente postou o artigo que saiu sobre a suplementação com arquemância, que é um artigo muito legal. E aí a Karina explicou nos meus stories sobre esse artigo, né, rapidamente, que foi um artigo que ela comentou na aula dela. E uma das conclusões que chegou bem interessante, a gente acabou chegando numa conclusão que a gente precisaria fazer uma live sobre a suplementação de probióticos, porque é um tema que as pessoas sempre perguntam pra gente, tem muitas dúvidas, porque tem muitos detalhezinhos, né, Karina, sobre a suplementação de probióticos. Sim, e é uma coisa que me perguntam bastante no Instagram, até os pacientes mesmo, essa dúvida de qual probiótico usar, que momento usar, se é bom, se é ruim. Então a gente vai falar um pouquinho também da atualização nisso, porque vocês vão ver que não tem um protocolo, mas a gente vai mostrar a linha de raciocínio que a gente usa e que tá na ciência também. Isso. Né? Então, para começar, como o objetivo principal foi falar do artigo da arquemância, a gente vai contar um pouquinho para vocês da história da arquemância. Para quem não está habituado com esses nomes difíceis de bactéria, a arquemância é uma bactéria que todo mundo tem no intestino ou deveria ter, é uma bactéria habitual de lá. Ela é do filo Verrucomicrobia. Então os nomes são feios, mas aos poucos vocês vão se familiarizando. Tem gente que já tá íntimo. Alguém falou pra mim esses dias no direct que colocou o nome da gatinha de arquemância. De arquemância, gente, Quem foi? Demais! Quem foi que eu não lembro? Se estiver assistindo a gente, fala aqui. E entre a gente tem uns nomes também, né? O meu nome é Rosebúria Castro. O meu é Prausnitz. Salve. E você, Lana? A Lana tá aqui atrás. Gente, você é... Prevotella Landeiro. E a Vânia? E a Vânia era arquemância. A Vânia que é arquemância. Arquemância Assali. Ela que é a rainha. Foi a Ana, fui eu. Ela que colocou do gatinho. Isso. Beijo pra sua gatinha arquemância. Ai, a gente quer ver a arquemância. Depois manda foto dela. Que demais. Você quer mostrar, porque algumas pessoas não viram, quem não viram o artigo, pra quem quiser depois pesquisar, vamos mostrar aqui. Vamos. Deixa eu fazer aqui uma... Peraí, gente, que eu vou virar aqui pra vocês verem. Peraí. Cadê como vira? Ai, tá aqui. Calma aí. Que tudo dá... Por que tá escuro? Acho que é o seu computador. É esse artigo aqui, ó. Suplementação com a arquemância nos pacientes com sobrepeso e obesidade, né, indivíduos voluntários. É um estudo de prova de conceito ainda, porque ele ainda não é um probiótico comercialmente ainda, ele está sendo muito pesquisado, porque já foram vistos vários outros estudos que os níveis mais elevados de arquemância estão associados com as questões de perda de peso, obesidade, de melhora, né? Isso que eu vou comentar um pouquinho. Então, não sei porque tá escuro, mas então, o pesquisador principal da arquemância é esse último aqui, o Patrice Cani. Ele estuda isso... Boa, Luana! Ainda bem que a gente tem uma assessora aqui maravilhosa. Que sabe mexer no próprio computador. A Leila, nossa. Mas acho que ficou muito. Olha, tá, vai. Então, daí a arquemância, esse pesquisador começou a estudar arquemância, até se quiser voltar pra mim, pra eles não ficarem vendo, começou a estudar e viram, assim, que o papel da arquemância no metabolismo. Então, primeiro viram que pessoas muito obesas têm diminuição da arquemância, ou diabéticos também têm diminuição da arquemância. E daí fizeram estudos experimentais, que esse foi um dos mais recentes em humanos, né? Mas quando suplementava os ratinhos com arquemância, eles perdiam peso, respondiam melhor à dieta, diminuía marcadores inflamatórios, tipo interleucina, 6, todos os marcadores inflamatórios, e
melhorava muito os triglicérides, a parte de colesterol e principalmente resistência à insulina e glicemia. E em alguns casos até promovia a perda de peso. Então saiu uma série de artigos disso. E a bactéria começou a chamar a atenção, né? Até está muito envolvida com a questão do diabetes, então quando ela está regulada, ela controla esses níveis glicêmicos. E só para contar um pouquinho do metabolismo dela, acho que quem já assistiu minha aula já deve ter ouvido eu falar isso, mas ela tem o alimento principal da Arquemansia é o muco protetor do intestino. Então o que acontece? Ela se alimenta do muco, mas então se ela tá equilibrada, beleza, ela se alimenta do muco e estimula as células intestinais a produzirem mais muco. Fica fazendo uma regulação, feedback, isso aí protege, diminui o risco para leaky gut, né, dele ficar mais permeável. Porque as bactérias nadam ali naquele muco. A gente tem 2 camadas de muco, elas ficam sobrenadando ali na primeira camada de muco. Daí, se a Arquemansia tá muito baixa, pode ser um sinal que ela não tem alimento para sobreviver lá, por isso que ela tá muito baixa, então que tá com uma camada de muco muito superficial, tá? E se ela tá muito alta, pode ser que elas estejam consumindo tanto muco que não tá dando tempo da célula refazer. Então, os 2 extremos, os estudos têm relacionado com permeabilidade intestinal. Então, por isso que eu brinco que ela é bonitinha, mas ordinária, porque ela tem que estar na dose adequada. Isso, e esse raciocínio, né, Karina, a gente observa muito quando a gente pega um teste da microbiota, serve pra tudo, assim. Não é porque a bactéria, ela foi determinada como boa, como anti-inflamatória, como isso, como aquilo, que quanto mais dela, melhor. É igual também o raciocínio pros genes. Muitas vezes, esse gene aqui é aumentado, quanto maior, melhor. Nem sempre é isso, tudo é uma regulação do corpo, então é ruim quando a gente começa a colocar as coisas como vilão e como mocinho em qualquer situação, porque daí a gente pode ter uma interpretação equivocada do que realmente está acontecendo no caso, né? Sempre o equilíbrio, e daí sempre lembrando da combinação da microbiota com a genética, né? Porque, por exemplo, se o paciente tem genes já de predisposição de diabetes, né, de resistência à insulina e tem baixa Arquemansia, aquilo para ele vai ter um peso diferente do que para quem não tem, né? Isso. Então essa combinação é sempre importante porque a gente não é só bactéria, nem só genes, né? Isso, é uma combinação. Então, quando a gente pega um paciente que a gente tem aqui, tanto o teste genético como o teste da microbiota, a interpretação ela fica muito mais específica. A gente vai falar do teste da microbiota no final, vamos só fechar aqui esse raciocínio desse artigo e aí a gente vai falar uma coisa, porque assim, a ideia de fazer essa live foi justamente porque uma das conclusões que ele teve vários parâmetros de melhora nos pacientes, foram 3 meses, né, de suplementação. 3 meses. Via oral, e aí foi bem interessante de resultados. Só que no fim das contas, eles observaram que ela sozinha, ela não é capaz de fazer a mudança completa do perfil da microbiota. E por isso que a gente vai puxar de probióticos. Mas deixa eu contar um pouco do artigo. Eles fizeram 3 grupos. Então, um é a Arquemansia pasteurizada, outro ela viva, até porque ela é estritamente anaeróbica, então também tem, por isso que testaram a pasteurizada. E o legal da Arquemansia é uma proteína que ela tem na parede celular dela, que é a MUC 1100. Então, quando vocês quiserem pesquisar sobre os efeitos da Arquemansia, é por conta também dessa proteína que ela expressa, a MUC 1100. E daí o outro grupo, placebo. E daí suplementaram pacientes que eram diabéticos, com síndrome metabólica, resistência à insulina e tal. E colocaram isso por 3 meses sem alterar a dieta, nem estilo de vida, nem nada. E daí fizeram uma série de experimentos, mas o interessante é que esses pacientes perderam peso, então tanto porcentagem de gordura quanto peso, tiveram melhora de enzimas hepáticas, TGO, TGP, toda a mudança metabólica. Uma mudança metabólica, melhora do colesterol também, com o grupo que recebeu, daí tanto a pasteurizada quanto a viva. Então mexeu em composição corporal e daí, lógico, de resistência à insulina e glicemia em jejum também. Então, eles tiveram esses benefícios, os pacientes que foram suplementados com esse probiótico, né? Que é isso que a gente vai falar também,
que ela ainda não existe para suplementação, então esse é um estudo experimental, né? Mas a questão de tempo, porque isso vai vir para o mercado, a gente só não sabe como vai vir, né? Isso. A gente não sabe se vai vir, provavelmente vai vir como medicamento, não como suplemento, tá? Então, é a categoria de probióticos que a gente chama de probióticos de próxima geração, que vai vir essa Arquemância, o Prausnitz, e também tem estudos sobre isso, né? Só que daí eles viram que ela não alterou a microbiota intestinal. Então, quando você põe uma bactéria lá, às vezes não muda aquele equilíbrio, aquela dinâmica da microbiota intestinal, né? Ela serviu para um efeito pontual de melhora da glicemia, perda de peso, melhora metabólica, né? Então, quando a gente suplementa um probiótico, a gente pode puxar o gancho para isso, que às vezes você colocando um probiótico lá, você não tá, vou modular o seu intestino com um probiótico, isso, né? Isso, você tá fazendo uma coisa pontual, que aí, a partir do momento que você retira aquilo, aquele resultado ele pode não ser permanente, né? Sim. Então, por isso que a ideia é fazer em alguns casos que você precisa realmente fazer uma estratégia mais aguda para aquela mudança, mas toda a mudança da alimentação, até o Léo colocou aqui, ó, enquanto não tem Arquemância como probiótico, vamos dar alimento para ela, exatamente. É isso mesmo. Enquanto você, a gente faz a estratégia aguda para uma suplementação pontual, com um tempo aí, seja de 3 meses, ou esse raciocínio também serve para qualquer outra suplementação com probiótico, é você dar o alimento para proteger o intestino e para você poder fazer a mudança da composição da microbiota como um todo, não só pensando naquele probiótico específico, tá? Até porque muitos deles eles não conseguem nem ficar de fato, colonizar muito tempo e ficar muito tempo ali dentro daquele intestino. Sim. Tem outra pergunta legal, se é pela questão da produção de butirato. Na verdade, ela não é uma produtora grande de butirato, é pelo efeito dessa MUC 1100 no metabolismo mesmo. Que aí vem uma pergunta muito legal, que nossa, a gente tem muito assunto, né? Porque isso que dá pano pra muita manga. Cada probiótico ou cada cepa, ela tem funções específicas e muitas vezes é uma molécula que ela tem na parede intestinal ou é algo que ela faz os nossos genes expressarem, então não necessariamente pela fermentação das fibras, então cada uma tem funções específicas. E por isso que na hora que a gente solicita o teste da microbiota, a gente consegue identificar isso. Aí eu vou fazer a pergunta aqui para a Karina para ela responder, porque é uma coisa que a gente sempre recebe. Por exemplo, nos casos que a gente recebe muito aqui, os pacientes com muita distensão abdominal, tem casos que isso pode ser pelo excesso de bactérias, né? Ou pela diminuição. Ou pela diminuição. Fala um pouquinho do que a gente faz. Porque assim, desbiose, gente, hoje em dia a gente já tem determinado que tipos de desbiose que estamos falando. Pode ser por excesso de bactéria boa, até, que isso é ruim. Pode ser por excesso de bactéria ruim. Pode ser por diminuição de bactéria boa. Isso. Pode ser por diminuição de riqueza da microbiota, da quantidade de bactéria, da diversidade de bactéria. Pode ser tudo junto. Então, a gente tem vários tipos de desbiose. E o legal agora é que a gente, com esses testes, a gente consegue identificar que tipo de desbiose a gente está falando. Às vezes tá tudo equilibrado, mas ele tem um excesso de uma bactéria patogênica. Isso é uma desbiose, tá? Então, isso que acontece. Então, nesse microbioma todo, tem todo esse jogo aí. Isso. Então, a Arquemância é uma das bactérias que vão participar ali da dinâmica da simbiose desse intestino. E cada uma vai ter uma função. Umas vão ser fermentar fibras, que são as que produzem ácidos graxos de cadeia curta. Outras têm essas moléculas, tanto ou na parede da celular dela, ou elas produzem moléculas que vão interagir de maneira benéfica ou não com o nosso organismo. E essas moléculas é o que a gente chama de pós-bióticos, vocês já ouviram? Perguntam muito de biomamps, né? Isso, Então é parede celular de bactéria ou algum produto que ela produz, não é a bactéria em si. E isso, a ideia também nem é fazer com que ela colonize, e isso é interessante que no teste genético, existem variantes genéticas e um dos genes é o FUT2, que está relacionado com o da B12. Essas pessoas, elas têm muita dificuldade com a colonização de probióticos, então às vezes você está dando ali muito probiótico, aquilo ali não vai colonizar,
E daí a melhor estratégia para esse tipo de paciente é fazer o biomump. Mas daí ele vai ter um efeito não de colonização, né? E isso. sim daí cada um vai ter um efeito. Exato. Se é mais metabólico, se é anti-inflamatório, né? Isso, Daí cada um vai ter um efeito. Olha que pergunta legal. E aí, isso é muito interessante, porque às vezes no tipo de desbiose em que você tem muita bactéria, e nem sempre desbiose é só bactéria patogênica que tá aumentado, que é aquilo que a gente tava conversando. Você pode ter numa desbiose um excesso de Akkermansia, um excesso de Prausnitz. Até lá no Gut Talks, a doutora Carla Tadei, ela mostrou alguns artigos de excesso de Prausnitz, que é uma bactéria super anti-inflamatória, relacionado com autismo. Isso. Então, não é bom ter o excesso delas. Isso. E aí, nesses casos em que você tem o excesso de bactérias, que não necessariamente também é SIBO, que também é uma outra coisa, é uma outra condição, não é legal fazer suplementação com probióticos. Você está estimulando ali cada vez mais. Então, e quando que vai ser necessário? O que a gente olha primeiro para saber se realmente é necessária a suplementação? Diversidade, a riqueza, seu intestino que tá muito pobrinho em bactérias, que isso já tem nos índices dos exames, daí é legal a gente suplementar. Para quem não pode fazer o exame, é legal a gente pegar as assinaturas de cada patologia, doença. Então, vem um paciente com colite ulcerativa. Hoje foi até legal que a gente atendeu uma com colite ulcerativa. Não foi legal porque o negócio não tava muito bom. Mas ela tinha colite ulcerativa e a assinatura do teste dela foi exatamente aquela que a gente encontra em artigo. Sabe? Então, com algumas bactérias aumentadas, outras diminuídas, exatamente da colite ulcerativa. Então, vocês podem pegar também e inferir, né? Você pode fazer essa associação, porque é melhor do que não fazer nada, né? E trabalhar nesse jeito. Então, quem tem doença inflamatória intestinal tem uma diversidade menor de bactérias. Isso. Daí pode ser interessante colocar o probiótico. Só que assim, não tem um consenso, uma diretriz, olha, para essa doença o probiótico vai ser maravilhoso. Isso. Porque os estudos, eles mudam muito. A cepa, a quantidade, as combinações. E a gente não pode esquecer que cada bactéria tem uma combinação e um comportamento quando elas estão juntas. Dependendo de quem elas estão se acompanhando ali, né? Então não é só você, por exemplo, colocar ali um Helveticus com... Não, às vezes, por exemplo, uma E. coli que a gente fica... E. coli é ruim, ela pode sustentar bem uma Akkermansia no intestino, porque ela capta oxigênio e deixa a Akkermansia viver melhor. Então tem toda essa combinação. É uma sinergia entre elas, né? Então, e por isso que quando eu mostrei um probiótico esses dias nos stories, né, que tinha 50 bilhões de bactérias, não é legal. Se você pegar uma pessoa que tá realmente com essa desregulação, a gente não sabe o que tem ali aumentado ou diminuído, você vai colocar 50 bilhões, muitas vezes você pode até provocar ali algum efeito que não é interessante para aquele caso, tá? Então, por isso que a gente sempre recomenda, se não tem como fazer o teste da microbiota, que eu vou pedir para a Karina falar mais detalhes sobre isso, mas se não tem o teste da microbiota, você começar aos poucos mesmo, testando as cepas e levando em consideração a assinatura realmente da doença e da condição, assim, daqueles que se tem as condições mais de alergias, então tem os probióticos mais específicos para isso, mas sempre sabendo que não é tão um jogo preto no branco assim, né? Uma coisa que a gente tem que ir meio que testando. Agora fala um pouquinho, Karina, do teste da microbiota, assim, como que solicita, como que é feito? Então, existem alguns laboratórios que fazem esse teste, você solicita, você tem que olhar primeiro a técnica que é feita, né? O mais comum é o sequenciamento por 16S-RNA, que é uma técnica que olha o DNA, é tipo o teste que a Rita sempre fala de genético, só que das bactérias, né? Então extrai o DNA dessas bactérias e vê quem que tá ali, né? Tem alguns testes que são mais completos, que você consegue ver alguns produtos de bactéria, e tem outros que você só vê que bactérias que estão lá. Mas daí, a partir disso, você pode inferir também os produtos que elas têm, né? Por exemplo, a gente sabe que a rosebúria, ela vai ter bastante produção de butirato, então é bom ter ela no intestino de uma maneira adequada.
E daí eles vão listar tanto os filos quanto a quantidade de bactéria que você tem em cada predominante lá naquele intestino. Porque você pode ter o desequilíbrio de filo, mas nem sempre o filo aumentado, o mais predominante, vai ser o gênero de bactéria mais predominante, né? E isso também interfere. Então, não olhar só o filo, sempre olhar quem que está mais presente naquele intestino. Exatamente. Então, por exemplo, se você tem... a gente sabe que butirato é bom, que as bactérias que produzem butirato são boas, mas se você tem um excesso dessas bactérias e o paciente está com sintomas de muitos gases, desconforto intestinal, ele vai ter... isso por conta dessas bactérias. Então a gente tem que tirar da alimentação o que elas gostam de fermentar. Então seria grãos, fibras, num caso desse do butirato, se a gente está falando de bacteroidetes, tá? E daí vocês vão analisando o teste dessa maneira. Isso. E trazendo essas soluções para o paciente, né? Essa é a forma que a gente encontra assim mais personalizada de fato de você escolher os probióticos adequados, e a gente faz essa prescrição via farmácia de manipulação, porque daí você coloca as cepas necessárias ali realmente e faz toda a reprogramação do intestino, levando em consideração os alimentos que a gente quer colocar ali para cada uma dessas cepas e para cada coisa que é necessária. E olha, perguntaram transplante fecal. O transplante fecal, tava louca pra falar disso, ainda bem que perguntaram. Que inclusive a gente já estava discutindo nesse caso da nossa paciente hoje que tem Hoje a gente pegou colite. Uma paciente com o exame tava péssimo e os sintomas dela são péssimos, né? Uma colite muito crônica. E daí a gente ficou na hora de discutir o caso, que tipo, um probiótico não vai fazer cócega nessa microbiota. A gente não vai conseguir transformar o perfil dessa microbiota com anos de doença, e ela faz tratamento medicamentoso direitinho com o médico, que isso é super importante. Mas mesmo assim ela tá sem resultado. Então até a gente pensou na possibilidade dela fazer um transplante fecal, que pelos artigos é a melhor maneira de você modular a microbiota intestinal, é o padrão ouro. A dieta muda bem também, mas quando tá nesse sentido de evacuação com sangue, que a pessoa não consegue nem comer, é difícil a gente usar as estratégias da dieta, e né? no caso dela, assim, tá tão grave, porque são muitos anos, né? Se tivesse talvez começado no início, tivesse feito estratégias mais iniciais, não tivesse chegado no ponto que chegou, a gente teria dado, né, alguma solução mais efetiva. Mas existem casos mesmo que só realmente o transplante fecal vai ser a única saída, tá? E só lembrando que, só pra falar do transplante, que parece que é maravilhoso, todo mundo vai fazer, assim. Aqui no Brasil é liberado só para tratamento de Clostridium. Ela já teve Clostridium, até por isso que a gente sugeriu. E tem médicos especializados para fazer isso, então é super importante. E também é uma dificuldade que tem do transplante, é quem que é o doador, de quem você vai pegar esta merda, literalmente. Porque de repente você pega um troço que você não tá afim, de repente uma doença autoimune, porque vai passar tudo. Exatamente, tem que ser uma merda boa. Então tem que ser uma merda boa. Então olhem bem de quem vocês vão. Exatamente, todo um contexto, não é uma coisa assim tão... Mas é uma saída, tem muitos estudos. No congresso que a gente foi em Genebra ano passado, né, Karina, assim, era assim... Tinham muitas estratégias relacionadas a isso, como realmente uma saída para muitos casos. Eu vi perguntas aí sobre quem solicita o exame do teste da microbiota. Pode ser o médico, pode ser o nutricionista, pode ser o profissional que está ali acompanhando, tá? Então, para quem está bem atualizado nesse tema, já sabe que isso existe, chama teste da microbiota, né? Não tem nenhum nome específico, é igual o teste do genético, a gente solicita teste de nutrigenética. E é isso, tem que estar bem por dentro de quais são os laboratórios e o que vai analisar, né? Por isso que não é sair só solicitando, você tem que saber sempre interpretar. Pensa na vantagem que seu paciente vai levar com essa solicitação, né? Pra ele também se sentir acolhido e ser útil pra vida dele. Sim, os valores dependem de cada laboratório, tem preços e preços, é igual a cada laboratório, assim, mas acho que a faixa de preço de 1.000... Eu acho que o mínimo vai ser R$ 1.600, acho que o valor mínimo encontrado aí no mercado.
Tá. Olha o Bruno Falcão aí, querendo beijo. Beijo, Bruno Falcão. Ai, meu Deus. Então, ó, dos testes, muita gente perguntando os valores. Vai ter aulas maravilhosas sobre... Temos novidades a caminho aí sobre como analisar e interpretar os testes no futuro. Perfil da microbiota na autoimune, depende da autoimune, cada autoimune também tem uma assinatura específica. Síndrome do intestino irritável, mas endometriose, quais bactérias são indicadas? Aí é de novo, assim, tem assinatura. Tem assinatura, mas assim, gente, também, ainda mais intestino irritável, a gente sabe que tem uma baixa de Prausnitz, também uma diminuição de riqueza, às vezes um aumento de proteobactéria, mas também tem muita individualidade. A gente está entrando numa era da nutrição que é cada vez prescrever mais individual, né? Então é difícil a gente generalizar qual probiótico é bom pra todo mundo, sabe? E lembrando que, assim, probiótico aqui no Brasil, a gente tem lactobacilos, tudo bem, tem vários tipos de espécies de lactobacilos e bifidobactéria. Então a gente fica meio atados aí também de resolver a vida do paciente com um probiótico. Tem que ter toda a parte da dieta, que vão ser os estímulos que a gente vai conseguir modular melhor a microbiota. Isso. É esse o objetivo, né? Por isso que tem que entender, estudar bem o paciente, entender todas as suas questões, né? E aí, quanto mais informações a gente tem, mais personalizado fica. Porque não existe protocolo, não existe receita de bolo pra nada, tá bom? Então é isso que a gente sempre traz, assim, essas questões da individualidade. Por isso que é muito personalizado. E a gente fica tão preocupado quando a gente vê, principalmente esses suplementos, né, de fora... esse aqui tem 100 bilhões, tem suplementos com 100 bilhões de bactérias. Não é interessante. Para algumas pessoas pode ser, mas não vai ser para todo mundo. E aí, muitas vezes, pode estar trazendo um efeito adverso e você atrapalhar o processo de recuperação daquela microbiota porque você está fazendo a suplementação inadequada. E o que a gente tenta sempre ensinar para vocês e aprender também todos os dias é a linha de raciocínio de pegar qualquer exame, né? Não precisa ser de um laboratório X ou Y, a gente tem que saber entender qualquer um e a linha de raciocínio com o paciente, que é o que a gente faz nas nossas discussões de caso, né? Isso. Não é que a gente, tem um protocolo para isso, né? Qual a linha de raciocínio que a gente vai usar da combinação desse gene com essa microbiota, com os exames bioquímicos que a gente não pode esquecer, com as queixas do paciente. Então, é todo essa quebra-cabeça, né? Eu vi uma pergunta aí sobre o kefir. A gente pode até depois fazer uma live só de kefir, dos alimentos fermentados, porque também gera muita dúvida. Para algumas pessoas não é legal também, porque se a pessoa tem uma tendência ali a fermentar demais, se ela tem intolerância histamínica, também não é legal. Depende da origem, de como aquilo está sendo cuidado. A gente acaba dando mais para saudável do que para quem tem tratamento de alguma coisa. Perfeito. Então é mais para um equilíbrio de uma microbiota de uma pessoa saudável, sem nenhuma queixa, assim, do que para algum tratamento. Isso, exatamente. Se tem atendimento em SP, já estamos aqui. A gente atende no Instituto Assel, a gente tem aqui um programa que chama Decode, sou eu, a Karine e a Luana, que tá aqui, para quem viu no início. E nós fazemos toda essa análise também, teste genético, teste da microbiota e tudo isso. Nosso objetivo é estudar cada caso e fazer as nossas estratégias personalizadas. Tá bom, gente? Certo. Então, adorei a nossa live. Era pra ser rapidinho aqui, só pra passar essas informações. Mas a gente tá programando aqui fazer pelo menos semanalmente. Toda terça, 8h30. É isso. E daí a gente vai também montando aí falar de genética, microbiota, dos artigos que estão saindo da semana legais. E sempre com função de atualizar. Isso. Tá então, bom? Até terça que vem. Tchau, gente. Beijo. Tchau, boa noite.